vou te mostrar como pessoas normais, sem experiência, estão conseguindo ganhar até 10 mil reais por mês com um jogo de computador. Pois é, parece maluquice, mas isso está acontecendo nesse momento. Nós estamos na era das criptomoedas e coisas impossíveis estão se tornando realidade. Como esse cara que comprou 2 casas com a renda desse jogo, ou ainda esse aqui que ganhou 9.200% em um ano investindo em criptomoedas do jogo. E a parte mais doida disso tudo é que esse fenômeno tá só começando. O único motivo que eu descobri isso foi por puro acidente. O nome desse jogo é Axie Infinity, e nesse vídeo nós vamos ver exatamente como ele funciona, como ganhar dinheiro com ele jogando ou até investindo nas criptomoedas dele. Logo depois dessa mensagem do nosso patrocinador, BlockFi. BlockFi permite que você tenha renda passiva com suas criptomoedas ou até em dólar a taxas de 7,5% ao ano. É como uma aplicação renda fixa, pode sacar a hora que quiser e a empresa é super sólida, sediada no Zewa com auditoria. Utilize o link na descrição para ganhar até $250 e veja mais no final desse vídeo. Então vamos começar contando como eu descobri esse negócio. Para quem é novo aqui, 2 meses atrás eu fiz esse vídeo comprando todas as criptomoedas da Binance. E eis que eu tava preparando a continuação desse vídeo. E claro, o mercado de criptomoedas ainda não se recuperou, tem muita moeda que virou pó, muita moeda que desvalorizou pra caramba, mas no meio de tudo isso existia uma moeda que por algum motivo conseguiu valorizar em 928%. E lógico que isso me deixou muito intrigado, porque afinal de contas, o que poderia ter feito uma moeda valorizar 9 vezes durante um dos piores momentos de criptomoedas da história? Eu tinha que investigar. E quanto mais eu olhava para isso, mais eu ficava estupefado com essa história, porque isso se parece com o fenômeno do Pokémon Go, só que ainda tá começando. E qualquer pessoa com um mínimo de conhecimento sobre investimentos sabe que quando você consegue identificar um fenômeno viral como esse logo no começo, existe um tremendo potencial para ganhar dinheiro. Então, antes de eu explicar como isso funciona para vocês, quero dizer que isso não é uma recomendação de investimentos, tá? Existem sim riscos envolvidos e o meu único objetivo aqui é compartilhar informação sobre o que eu faço e o que eu achei de interessante. E para mim, um evento como esse é interessante demais para ser ignorado. Então, eu vou explicar agora como esse jogo funciona, quais são as criptomoedas e criptoativos envolvidos e como as pessoas estão ganhando 10 mil reais por mês com isso. Se em algum momento isso parecer bobinho para você, lembre-se de que isso é um jogo, mas não é qualquer jogo. E a minha aposta pessoal é que isso vai viralizar de uma forma nunca antes vista na história por um motivo muito simples. Dá só uma olhada em quem são os criadores desse jogo. Tem um ex-profissional de jogos online responsável por criar uma das maiores comunidades de jogo da Noruega. Ou seja, é um cara que entende muito sobre o que faz um jogo ser viciante. Tem também o cofundador de uma startup multimilionária do Vietnã que fez isso quando tinha só 19 anos. E o terceiro criador é um cara que não só é um profissional de jogos online, mas também um especialista em política monetária, e é aí que tá toda a diferença. Porque esse conceito de jogos que rendem dinheiro, isso não é novidade. Em 2017, o jogo CryptoKitties fez tanto sucesso que quase travou a rede Ethereum. Mas infelizmente, os criadores do CryptoKitties não entendiam sobre economia e o sistema se tornou insustentável. E é aí que faz toda a diferença ter um especialista em política monetária no time, capaz de criar um sistema econômico equilibrado. Mas chega desse papo, vamos falar exatamente como isso funciona. O Axie Infinity é um jogo onde você luta contra outros jogadores ou contra o computador. Você controla esses monstrinhos chamados Axies, e se isso parecer bobinho pra você, fique comigo, porque não dá pra simplesmente sair comprando a criptomoeda do jogo sem entender exatamente o que tá acontecendo. Acredite em mim, não é tão simples assim. Então você controla os Axies e cada um tem suas características, como pontos de vida, velocidade e habilidades únicas. E claro, algumas dessas habilidades são aí mais desejáveis do que as outras, porque deixam seu monstrinho mais forte, e é aqui que a coisa começa a ficar interessante, porque essas habilidades são passadas de pai para filho. Pois é como se fosse uma espécie de DNA, onde as características são dominantes ou recessivas, e isso influencia as chances delas serem passadas para os filhos dos bichinhos. Então grande parte do jogo é fazer os Axies se acasalarem para criar descendentes mais fortes. E é aí que o jogo começa a se integrar com as criptomoedas de um jeito assim fascinante, porque para que os monstrinhos acasalem, você precisa usar uma poção conhecida como SLP ou Small Love Potion. E eis que a SLP é uma criptomoeda. Você pode comprar SLP no mercado e usar no jogo, ou pode ganhar
SLPs jogando o jogo e então vendê-las no mercado por dinheiro. Então aqui já dá pra ver como o círculo do jogo vai se formando e eu vou explicar pra vocês. Você procria Axis pra criar monstrinhos mais forte, o monstrinho mais forte vence mais batalhas e quanto mais vitórias você tem, mais SLPs você ganha. E aí as SLPs podem ser usadas pra criar mais Axis ou então você pode vender isso no mercado por dinheiro e é assim que as pessoas ganham com isso. E pra quem não estiver entendendo como pode aí uma poção de um jogo ser ao mesmo tempo uma criptomoeda, a resposta é muito simples. Uma criptomoeda nada mais é do que um código digital. E você pode vestir esse código com a roupa que você quiser, seja ela uma foto de uma poção ou a carinha de um cachorro, como é o caso da Dogecoin. Então na data de criação desse vídeo, os canais de jogadores falam que uma renda de 200 SLPs por dia é bem possível de alcançar. Isso, claro, depende de quanto bons são os seus Axis, do tempo que a pessoa gasta jogando o jogo, mas pelo que eu pesquisei, 200 SLPs parece mesmo ser uma medida bem razoável. E com o preço da SLP hoje em 31 centavos de dólar, isso gera uma renda de 1.900 dólares por mês ou aproximadamente 10 mil reais por mês. E o que torna tudo isso ainda mais interessante é que o SLP é apenas um dos 4 criptoativos que existem nesse jogo. Além do SLP, existem outras 3 formas de ganhar dinheiro com isso, o que significa que uma pessoa experiente pode muito bem ir além dos 10 mil por mês. E eu vou explicar agora como funcionam esses outros ativos. E nós até já falamos dele. O próximo ativo, além dos SCPs, são os próprios Axis, os monstrinhos que você usa para jogar. Esses monstrinhos são o que no mundo das criptomoedas são chamados de NFTs. E pessoal, se esses termos parecerem complicados para você, não se preocupe, criptomoedas é um assunto novo para todo mundo, é totalmente normal não ter familiaridade com esses nomes. A grosso modo, NFT nada mais é do que uma assinatura eletrônica de autenticidade. É como se esses monstrinhos fossem cartas aí de um jogo como o Magic ou uma figurinha de álbum de futebol, só que com um código atestando que aquilo é autêntico e não uma mera fotocópia sem valor. E aí, assim como essas figurinhas de futebol ou cartas de Magic, existem aquelas que são mais raras e valiosas. Então, da mesma forma, também existem monstrinhos que são mais raros e valiosos que os outros. Você pode comprar, você pode vender esses monstrinhos, inclusive tem gente aí ganhando dinheiro flipando eles, ou seja, fazendo essa compra e venda. E também tem gente fazendo a procriação disso daí para aumentar o número de bichinhos com habilidades valiosas e vender isso no mercado. É um jogo de probabilidades, onde diferentes combinações geram resultados novos e aí você pode pegar o casal e vender o filhinho. Mas Matheus, que coisa mais desumana! Vender o filho? Como assim? Não se preocupe, ele não fica triste. O único limite que existe é que a fertilidade diminui a cada filho. Então vai ficando mais caro de procriar a cada nova prole do mesmo bicho. Lembra que eu falei que um dos criadores é especialista em política monetária? Pois então, se não existissem esses limites, o mercado seria inundado com ofertas de monstrinhos e o valor despencaria. Mas como eles pensaram nisso, o Axie mais barato no momento de gravação desse vídeo custa 200 dólares. Nossa, Matheus, então eu tenho que pagar tudo isso? Eu tenho que pagar 200 dólares só para começar a jogar? Calma que existem formas de entrar no jogo sem pagar nada e nós já vamos falar sobre elas. Por enquanto só me acompanhe aqui porque esse próximo ativo é uma coisa maluca, só no mundo das criptomoedas mesmo para uma coisa assim acontecer. Sabe aquela história de comprar terreno na Lua? Pois meus amigos, aqui existe algo ainda mais maluco do que isso. Que tal comprar terrenos num planeta que só existe no mundo digital? Pois é, foi assim que esse cara ganhou 9.200% em um ano, comprando um terreno por 300 dólares e depois vendendo ele por 145 mil reais um ano depois. Parece maluco e totalmente sem sentido pagar por uma coisa que não existe no mundo real. Mas sabe que esse tipo de consumo digital existe há mais de 20 anos? Eu lembro disso num jogo chamado Diablo 2, que saiu lá pro ano 2000. E a internet tá repleta de itens raros de jogos sendo vendidos por aí por valores bem altos, porque o limite entre o que é real e o que não é depende muito do envolvimento da pessoa. Para uma pessoa que passa horas e horas dentro de um jogo todos os dias, interage com os amigos dentro desse jogo, gasta tempo fora do jogo pensando no jogo, pensando em como melhorar no jogo e ainda se sente gratificada quando consegue evoluir dentro do jogo, para essa pessoa ela tá tão envolvida com aquela realidade virtual que para ela aquilo
aquilo tem valor real. E olha que eu tô falando de jogos em que a gratificação é o puro prazer de jogar. Imagine então quanto vale um ativo digital de um jogo onde as pessoas jogam para ganhar dinheiro. E é justamente por causa disso que em fevereiro desse ano aconteceu a maior venda de NFTs já vista na história, com a venda de terras desse jogo por $1,5 milhão de dólares. Eu tô aqui imaginando a reação dos sócios da minha empresa, o pessoal ali mais velho que passou a vida inteira mexendo com terras de verdade para vender terrenos para pessoas construírem. Eu tô imaginando a reação deles quando eles descobrirem que dá para vender terra virtual sem ter que lidar com órgão público, sem ter que ter aprovação nem nada e ainda ganhar $1,5 milhão de dólares fazendo isso. Eu sei, é totalmente maluco, mas ainda assim isso está acontecendo nesse momento e só tá começando. As terras serão incorporadas no jogo no final desse ano e o terreno mais barato por lá vale hoje $8.600. Os desenvolvedores dizem que cada terreno terá aí recursos que poderão ser usados para a construção da sua base, o upgrade dos seus axes e que missões de exploração nessas terras vão gerar o quarto e último ativo que ainda falta eu falar. O AXS, que é a criptomoeda que eu falei no começo, ela valorizou 928% agora em meio a um dos piores momentos da história das criptomoedas. E detalhe, ela foi lançada a 10 centavos de dólar em novembro de 2021, o que significa que ela já valorizou 48.000% em apenas 8 meses. Se você tivesse investido R$10 mil nisso, você teria hoje incríveis 4,8 milhões na sua conta. Isso é ganho nível Bitcoin. Não é todo dia que a gente vê uma coisa assim, mas será que existe motivo por trás de toda essa alta? O AXS é o que se chama no jogo de Axie Infinity Shards, ou seja, é o dinheiro desse mundo. Nós já vimos os personagens do mundo, que são os Axies, nós já vimos as poções que eles tomam para procriar, as SLPs, vimos as terras onde eles habitam e o AXS é a moeda dessa economia. Porque, meus amigos, se vocês acham que essa história não poderia ficar mais maluca do que já está, prepare-se. Porque o objetivo dos criadores não é apenas fazer um jogo, e sim um mundo virtual completo, com um governo e um sistema bancário dentro dele. Perceberam como nós estamos ainda só no começo? Imagina quando a gente chegar em 2022 e isso for lançado para iPhone e Android. O nível de adoção que isso tem hoje não é nada comparado com o que pode acontecer quando tudo isso for possível do seu telefone. Porque hoje ainda é um pouquinho trabalhoso de instalar esse jogo. Só dá para fazer no computador, tem que baixar uma carteira específica, tem que baixar outro programa pro jogo, ainda é um pouquinho chatinho. Mas imagine na hora que isso for um app dentro do seu celular. A minha aposta é que isso vai espalhar igual fogo vivo. Só quem não tá falando disso ainda é porque ainda não tomou conhecimento de que isso existe. Mas ok, vamos então para a questão mais importante do vídeo. Como ganhar dinheiro com isso? Será que basta aí só comprar a XS e todas as nossas finanças irão para a lua? Não é tão simples assim. Para entender o que pode acontecer com essa moeda, você precisa entender quais são os objetivos dos criadores do jogo. Sem entender isso, por favor, não coloque nem um centavo nesse ativo. E olha, gente, mais uma vez aí lembrando, isso não é recomendação de investimento, eu tô só compartilhando aqui o que eu tô fazendo e as informações que eu aprendi. Faça sua própria pesquisa e tome suas próprias decisões. Todo investimento tem risco, principalmente no mundo das criptomoedas. Então vamos lá, como ganhar dinheiro com isso afinal? Existem aí 3 formas. Você pode jogar o jogo ou usar uma coisa chamada scholarships, que nós vamos explicar já já, ou você pode ainda operar os criptoativos e nós já vamos se aprofundar nisso também. Então, começando pelo jogo, nós já falamos sobre como ele funciona e como você ganha dinheiro com isso. Falta só falar como se entra dentro do jogo. Porque lembre-se, no jogo você controla Axes, e esses Axes são NFTs negociadas no mercado. Então, para você entrar no jogo, você precisa de pelo menos 3 Axes, porque as partidas são jogadas com 3 bichinhos. E aí vem a questão, ora, se você precisa de 3 bichinhos para jogar, e cada bichinho custa aí no mínimo $200, será então que você precisa gastar $600 só para começar a jogar? E na realidade isso não é necessário. A comunidade de jogadores encontrou uma forma de contornar essa limitação emprestando axes de jogadores que já tem vários para quem não tem nenhum. Isso é feito através de uma coisa chamada scholarships, que em português significaria aí uma espécie de bolsa de estudos para quem está começando. Então, se você estiver começando aí sem nenhum investimento, o caminho é através dessas scholarships. Você digita no Google ou no YouTube esse termo, busca aí quem está oferecendo scholarships e entra no jogo assim. Agora, eles não vão te emprestar os axes de graça, tá? Você vai ter que dividir com eles uma parte do seu ganho e normalmente isso ocorre na proporção 50-50. Mas aí é uma negociação que você faz direto com a pessoa. Quem oferece normalmente tem um formulário para você preencher porque a demanda é bem grande e ele não vai aceitar o pedido de qualquer um. Então é importante que você preencha tudo bonitinho e mostre ali que você é uma pessoa séria. Não vou
entrar mais a fundo nisso daí porque meu canal é de finanças pessoais e não sobre jogo. Eu só tô cobrindo esse assunto porque é uma forma nova e relevante de ganhar dinheiro e eu acho benéfico espalhar essa notícia nesse momento que tem muita gente desempregada aí, precisando fazer uma coisa extra para se sustentar, e ganhar jogando requer um grande investimento de tempo. Então, se jogar for o caminho que te interessa, procure uma scholarship. Vou deixar na descrição um link para uma scholarship que eu achei muito interessante e até resolvi investir nesse projeto. Só por favor, não largue o seu trabalho por conta de uma coisa como essa. Fenômenos como esse, eles tendem a ser temporários. Então, aí para quem estiver desempregado ou em uma situação em que um ganho deste seja algo totalmente inatingível, aí isso pode até ser interessante. Mas mesmo assim, encare como algo temporário. Guarde o dinheiro, se inscreva nesse canal aí para saber como investir isso, mas economize e deixe em ativos reais, porque coisas assim tendem a não durar para sempre. O que eu faria se eu tivesse precisando desse recurso é usar isso como um trampolim para, de repente, pagar uma faculdade ou resolver uma dívida aí que, de repente, eu tivesse na vida. Então isso pode ser interessante se usado dessa forma, desde que a pessoa não se deixe hipnotizar pela ideia de que isso vai durar para sempre. Esse tipo de coisa costuma crescer de forma descomunal, mas quando acaba é do dia para noite sem aviso nenhum. Então, para qualquer pessoa interessada nisso, encare como algo temporário, guarde o dinheiro em ativos reais fora do jogo, porque não dá para saber quando isso vai acabar. E por falar em scholarships, a segunda forma de ganhar dinheiro é justamente montando uma scholarship. Isso é uma forma de renda passiva dentro desse jogo, porque aí quem já cresceu, já jogou bastante e tem access extra para emprestar, pode fazer isso em troca dos ganhos da pessoa. Então, se uma pessoa consegue ganhar 10 mil reais por mês, 5 mil seriam seus para cada grupo de 3 access que você disponibilizar. Então veja que existe um grande potencial de renda passiva nisso daí. Se você conseguir 10 pessoas, são 50 mil por mês que você ganha só administrando essa carteira. E é por isso que eu investi no programa de scholarship que está na descrição. Fora que você pode criar um canal no YouTube para falar sobre o assunto e isso vai te facilitar conseguir mais clientes, além de poder gerar a renda do YouTube também. E esse canal ele pode perdurar mesmo depois que o jogo já tiver acabado. Os canais dedicados a isso ainda são bem pequenos, as pessoas têm aí entre 5 e 15 mil inscritos, porque isso tudo ainda está só começando. Mas considerando o potencial de crescimento, eu não me surpreenderia nem um pouco se daqui a um ano esses canais estiverem com mais de 1 milhão de inscritos fácil. E finalmente chegamos à opção de especular com os criptoativos. Vou explicar por que você não pode simplesmente comprar a XS sem entender o objetivo dos criadores do jogo e também vou falar o que eu pretendo fazer para ganhar dinheiro com isso. Então, recapitulando, existem hoje 4 criptoativos nesse jogo. Aliás, que na realidade existem mais até. Olhando o site deles, tem aí uma aba de itens e uma aba de bundles, e também os criadores dizem que novos ativos ainda serão criados. Mas nós não vamos entrar tão a fundo assim, porque senão esse vídeo vai ficar com mais de 1 hora. Falando só dos 4 principais, nós temos aí os Axis, as terras e as criptomoedas SLP e AXS. Para ganhar dinheiro com os Axis, nós já falamos, isso é uma questão de conhecer o mercado para saber como flipar os bichinhos e poder procriar eles de uma forma lucrativa. As terras nós também já falamos e a lógica é a mesma dos Axis. Ganha quem entende do jogo e sabe precificar o valor justo de cada terreno com base no potencial de recursos que ele vai gerar. E finalmente chegamos às criptomoedas. E o motivo pelo qual não dá para simplesmente comprar e esperar o ativo ir até a lua é o seguinte: o valor de qualquer moeda depende da oferta e da demanda. E na maioria das criptomoedas, isso não é um problema, porque você tem uma oferta muito bem definida. Por exemplo, o Bitcoin nunca vai passar de 21 milhões de unidades. Hoje existe aproximadamente 19 milhões de Bitcoin em circulação, então novos Bitcoins ainda são emitidos para cada bloco que é minerado. Mas existe o limite absoluto de 21 milhões de unidades que nunca vai ser ultrapassado. Então vai chegar um momento em que novos blocos minerados já não vão mais gerar Bitcoins a partir do nada. Agora, no caso das criptomoedas do Axie Infinity, tanto a oferta como a demanda são altamente influenciadas pelas regras do jogo e as regras do jogo mudam. Então, por exemplo, você ganha a SLP e a XS jogando, mas você também consome esses ativos quando vai procriar os Axies. Existe então uma quantidade de SLP e AXS que é consumida sempre que você procria. Então, o lado oferta dessas moedas depende do nível de recompensas que esse jogo está programado para distribuir. Hoje o ganho estimado por jogador é de 200 SLPs por dia, mas se amanhã os criadores chegarem à conclusão de que isso é muito ou que isso é pouco, eles podem simplesmente mudar as regras da noite para o dia e isso vai afetar a quantidade de SLPs distribuídas
distribuídos na economia. Aliás, nós temos um exemplo muito recente disso. Agora, no começo de julho, a quantidade necessária de SLPs para procriar foi dobrada da noite para o dia sem aviso nenhum. Então, do dia para a noite, o custo que você tinha para procriar um bichinho dobrou. Então, isso significa que a demanda por SLPs para quem procria Axis dobrou da noite para o dia. E claro, isso daí afeta o preço. E aí você pode pensar que os criadores do jogo jamais criariam regras que levariam a uma queda do preço dos ativos, mas a coisa não é tão simples assim. Nesse momento é importante parar para entender quais são os interesses dos criadores do jogo. O maior interesse deles é que novas pessoas entrem e fiquem jogando aí indefinidamente. É isso que eles querem porque é isso que faz o jogo crescer. E o que acontece é que nem sempre esses objetivos se alinham com preços caros, porque preços caros dificultam a entrada de novos jogadores. Vou explicar. Se você precisa consumir SLP e AXS para criar novos Axis, então o preço dessas moedas afeta o preço de novos Axis. Quanto mais cara for a procriação, mais caros serão os Axis, e quanto mais caros ficarem esses bichinhos, mais difícil será para novos jogadores entrarem no mercado. Nem todo mundo tem ou está disposto a gastar $600 só para comprar 3 bichinhos para testar o jogo. E buscar uma scholarship requer um pouco mais de esforço e nem sempre esse impulso está disponível. Então existe aí uma barreira clara para a entrada de novos jogadores por conta do preço alto dos Axis. Se de repente os criadores entenderem que chegou a hora de baratear esses bichinhos para novos jogadores entrarem, digamos aí quando o jogo se tornar disponível no celular e houver um grande incentivo para que isso aconteça, aí é possível que eles façam alguma coisa para baratear esses Axis, e uma forma de conseguir isso é abaixando o custo de procriação. E nesse cenário, meu amigo, ninguém sabe muito bem o que aconteceria com o preço do AXS ou do SLP. Claro que existem outras formas aí de abaixar o custo dos Axis, mas a questão é que para prever esses valores, para prever o valor desses ativos, não depende só da popularização do jogo, mas também das regras que forem adotadas ao longo do caminho. Então eu não considero uma boa ideia investir nesses ativos, a menos que a pessoa saiba muito bem o que ela está fazendo. Tenho que dizer também que tem muita gente por aí chamando esse jogo de um grande esquema de pirâmide, e existem argumentos para sustentar essa tese. Pessoalmente, eu não acredito que a intenção dos criadores seja ruim, mas o fato é que eles estão tentando criar um mundo virtual com seu próprio governo, sua própria economia, e algo assim nunca foi feito antes, pelo menos não com sucesso. Então claramente existem dúvidas sobre quanto isso vai durar depois que passar essa fase de euforia. Eu particularmente acredito que isso vai passar por uma fase de crescimento, auge e um inevitável declínio em algum momento. Se esse declínio vai acontecer por conta de algum outro jogo que lançou melhor do que esse, ou por alguma regulamentação fruto de grupos de pessoas contrárias a uma vida virtual, porque isso vai gerar polêmica, vai gerar debate, isso é inevitável. Então se o sistema vai acabar por um desses motivos, ou se vai ser por pura exaustão do modelo econômico que não deu certo, ainda não dá para saber. O importante para mim é que isso ainda está no começo e vai crescer muito antes de questões como essa virem à tona. Então, diante de tudo isso, o que eu pretendo fazer para ganhar dinheiro com essa história? Como eu disse, eu acredito que o impacto desse jogo vai ser absurdo. Acho que existem grandes chances desse ser o aplicativo que vai levar criptomoedas para a grande maioria das pessoas. E se isso acontecer, todo o mercado de criptomoedas vai ser positivamente impactado, mas principalmente o Ethereum, porque é dentro do Ethereum que esse jogo existe. Eu disse no outro vídeo e repito aqui que acredito que o Ethereum se tornará maior que o Bitcoin, e essa visão também é compartilhada por importantes figuras do mercado como o banco JP Morgan. Confesso que fiquei por um tempo preocupado aí com essa história do Tether e das CBDCs, e claro, ainda é um mistério qual vai ser o nível de regulamentação que os governos vão criar. Mas diante desse fenômeno, eu voltei a ficar confiante na valorização de longo prazo do Ethereum, e por conta disso tô dobrando minha exposição nessa moeda. Também investi no programa de scholarships que eu linkei na descrição, e no momento não pretendo comprar a XS pelos motivos já citados. Se em algum momento futuras mudanças nas políticas de regra do jogo tornarem as coisas mais claras, aí eu posso até reavaliar essa posição, mas no momento não pretendo comprar o AXS. Como sempre, isso não é recomendação de investimento, tô só compartilhando o que eu faço, e esse vídeo não teria sido possível sem o apoio do nosso patrocinador, BlockFi. BlockFi é uma instituição financeira que paga rendimento sobre os seus depósitos em criptomoedas ou em dólar. Eu depositei Ethereum e tô ganhando 4% ao ano. Também comprei o dólar Gemini porque depósitos em dólar rendem incríveis 7,5% ao ano. Tanto a BlockFi como o dólar Gemini são sediados nos Estados Unidos e sujeitos à auditoria de lá, o que traz muita segurança para essa operação. Então, para quem também estiver interessado, acesse mateusrapini.com/BlockFi e eles te darão até $250 em
Bitcoin, conforme essa tabela aqui. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado por assistir. Se inscreva no canal para mais vídeos como esse e a gente se vê no próximo vídeo.